Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma aula com vocês do seu Arrase no Enem, ok? Aula 4, Matemática 1, Carlos Coruja. Espero que vocês tenham gostado dos anteriores, espero que tenham tirado algumas dúvidas, espero que possam estar revendo o tempo todo, ok? Vamos lá? Então tá, nosso tablet, aula de hoje e... exatamente. Então é o seguinte, povo. A nossa aula é uma continuação da aula 3, essa aula visa principalmente mais alguns cálculos e algumas simplificações. A gente comentou que você não pode perder muito tempo com cálculo porque as questões são pautadas em 3 minutos, ok? É o que a gente vai fazer hoje, mais alguns exercícios para a gente treinar bem esse tipo de coisa, ok? Vamos lá. Então assim, Enem 2008, contagem de bois. Olha que coisa linda. Em cada parada ou pouso para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto na saída. Nesses lugares há sempre um potreiro, ou seja, determinada área de pasto cercada de arame ou mangueira, quando a cerca é de madeira. Legal, bacana. Na porteira da entrada do potreiro, é bom para treinar R's isso, ó. Rente a cerca, os peões formam a seringa ou funil para afinar a fila, e então os bois vão entrando aos poucos na área cercada. Do lado interno, o condutor vai contando. Em frente a ele está um marcador, peão que marca as reses. O condutor conta 50 cabeças e grita talha. Assim, vocês entenderam? Você tem a boiada, para você ter certeza que nenhum se perdeu no caminho em algum outro lugar. Você, a hora que está chegando no potreiro que ele fala, tem um afunilamento. Nesse afunilamento ele vai tocando nos bois, a hora que ele chega a 50, ele fala assim, talha. O outro já sabe que significam 50 bois, ok? Vamos lá. O marcador, com o auxílio dos dedos da mão, vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita corresponde a uma talha e da mão esquerda 5 talhas. Alguns indígenas também marcam assim. Então assim, vai passando 50, ele grita talha, ele vai lá e dedo da mão direita. Ah, professor, é da esquerda? Não, é minha direita, você que está ao contrário. Ó, então assim, cada mão, dedo da mão direita, 50, que é uma talha. Passaram 50, gritou talha, 1. Outro talha, outro talha, outro talha. A hora que deu 5 aqui, essa mão zera e vem um para a mão esquerda, ok? Essa é a ideia, beleza? Daí, paramos aqui. Quando entra o último boi, o marcador diz, esse foi a historinha lá, 25 talhas e o condutor completa, e 18 cabeças. Isso significa 1.268 bois. Então assim, boiada, comitivas de seus peões no estado de São Paulo, ano 6, edição 63, 52, com adaptações. Então assim, essa é uma das coisas que o Enem tinha mais e foi cortando. Vocês vão perceber que as últimas provas estão cada vez mais parecidas com o vestibular comum. Mas tinha bastante de cultural, tinha bastante de instrução. A gente conhecia muito do Brasil através do Enem. Bom, voltando ao exercício. Passou todo mundo, ele falou assim, ó, passaram 25 talhas e 18 bois. E depois ainda explicou o que é isso. Isso significa 1.268 bois, ok? Vamos lá. Para contar 1.268 bois, de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou 20 vezes todos os dedos da mão direita, 20 vezes todos os dedos da mão esquerda, 20 vezes apenas uma vez, e aí vai. Todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez, 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes todos... Vamos lá. O que nós entendemos do texto? Mais importante disso. Cada vez que passa 50 bois, vem cá canetinha, você grita talha. Então uma talha é 50 bois. E você levanta um dedinho na mão direita. Que mais, que mais, que mais. Quando você levanta um da mão esquerda, equivale a 5 da mão direita. Foi aquilo que eu fiz aqui. Então, que mais? 1.268 bois. Tanto que assim, uma das coisas que ele podia pedir, ele já fez, né, pessoal? Vocês perceberam lá que ele falou assim que 5 talhas, aliás, que deu 50 talhas e mais 18 bois que dava 1.268. Então, ó, dá uma olhada, quer ver? Ele podia ter pedido para você uma coisa assim, quer ver? Canetinha, 1.268, cada talha,
vale 50. Daí você calculava aquilo ali, mas ele já deu o resultado. Então, ele falou aqui que dava, quer ver? 25 talhas. Se você pegar 25 vezes 50, dá 1.250 e mais os 18 cabeças, 1.268. Então, essa conta ele fez. Ele quer uma outra continha. Quer saber quantas vezes usou cada um. Espera aí, vamos ver o que a gente conseguiu entender ali. Toda vez que você pegava um da mão direita, significava 50 bois. Era uma talha, ok? Depois mais 50, depois mais 50, depois mais 50, depois mais 50. Quando tem 5 aqui, você passa para lá. O que significa isso? Que um dedo da mão esquerda vale 250. Ah, entendeu? Foi o que eu brinquei com vocês. 50, 50, 50, 50, 250. Cada vez que você tem 5 talhas, foi para lá. Ah, beleza. A hora que você conseguiu entender essa unidade, não tem cálculo, não tem divisão, consegui entender o enredo do texto. 50, 50, 250. Vamos dar uma olhada lá. Se você tem 250 em cada um, olha que amor, 250, 250, aqui você tem 1.000. Aqui você tem 1.250. Daí você volta para a mão direita lá, mas lá você não contou nada, porque daí você tem mais de 18 cabeças. Então assim, eu usei todos os dedos da mão direita para ir para cá, várias vezes. Então assim, usei uma vez para você fazer isso, uma segunda vez para você fazer isso, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Então eu usei todos os dedos da mão direita 5 vezes. 5 vezes todos os dedos da mão esquerda. Mentira. Todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. Pode ser. Vamos ver se tem alguma outra coisa aí. Todos os dedos da mão direita apenas uma vez. Mentira. Da mão direita eu usei todos 5 vezes. 20 vezes todos os dedos da mão direita. Sei lá, mas eu acho que não é difícil fazer, né? Porque assim, se você percebeu que cada um daqui, você precisava de 5 lá, se você pegou 5 daqui, então você conseguiu 25 vezes todos os dedos da mão direita, ok? Então assim, essa é uma continha bonitinha, 25 vezes todos da mão direita, então esquece. 20 da mão esquerda, esquece. Ó, eu estou achando que é aí. Todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. Não, aprenda a ler, professor, se marca um e depois se... Eu acabei de cortar aqui, ó. Acabei de cortar, então eu tô achando que é D agora, olha que amor, a gente fez o cálculo. Isso que dá não saber ler. Todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. É verdade. A gente calculou ali, para dar 1.250, você tem que ter as 5 talhas de cada um do lado de lá. Tem que ser 250, mais 250, mais 250, mais 250. Então assim, dependendo de como você fizer a interpretação do texto, é rápido. Se você começar a fazer cálculo, esse troço vai longe. Tranquilo? Até os desenhinhos que eu fiz dos dedinhos ficou mais fácil para entender. Tá aqui? Então vamos lá, dá uma olhada, a sua respostinha, todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez, beleza? Mais cálculos. Essa daqui é uma questão que muita gente errou, teve pontuação própria para isso, não é, hoje se você for dar uma lida e você, mesmo que você erre todas as questões do Enem, você não zera a prova, porque você tem pontuações diferentes para cada alternativa que você marque. As alternativas podem ter uma pontuação diferente depois da prova. Caso o número de pessoas que responderam a mesma alternativa seja muito grande, deve ter algum motivo para ter levado a essas pessoas terem respondido a questão. Então, assim, é muito mais fácil você zerar uma prova, de novo, povo, ou você gabaritar uma prova, eu já tinha falado isso na outra vez, de língua portuguesa, redação, do que você gabaritar uma prova de matemática. A prova de matemática tem uma pontuação antes de ser feita e outra depois. Então, acostume a fazer esse tipo de cálculo. E nessa questão em especial, em 2009, muita gente teve pontuação não completa. Eles não acertaram, mas responderam muitos em outras alternativas. A gente vai ver. Beleza? Dá uma olhada lá, Enem 2009. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Uma semibreve, daí tem um tempinho do lado no meio, uma mínima, uma semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Se você for ver até os desenhos assim, o Pato Donald no País da Matemática tem bastante entre música e matemática. Dê uma olhada, é um desenho gostosinho, é legal e te ajuda a ter várias ideias matemáticas, tá? Vamos dar uma olhada lá. Se nos minutos que seguem você ficar sem escutar o áudio, porque eu estou tomando aguinha de novo. Obrigado, povo. Ó, daí, vamos lá. Um compasso, e aí ele começa a explicar o exercício, povo. Aí é melhor você se ater. Um compasso é uma unidade musical,
composta por determinada quantidade de notas musicais. Então assim, povo, vocês podem ter um monte de coisa, várias notas, isso aqui você chama de um compasso. Perdão, um compasso, ok? Então assim, é composto por uma determinada quantidade de notas musicais, tá lá, não vão apagar, composto por uma determinada quantidade de notas musicais, não interessa. E daí assim, a parte matemática da história, a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula de compasso. Bom, vamos ver o que eu entendi. Se você somar a soma de todas as durações dessa quantidade de notas, vai ter aqui uma fração. E essa fração é chamada de fórmula do compasso. Bacana, bacana, bacana. Por exemplo, se a fórmula do compasso for meio, poderia ter um compasso ou com duas semínimas. Opa, peraí. Pessoal, sempre que ele dá uma dica, vamos lá. Então assim, se a fórmula do compasso for meio, então é o que ele falou. Se a fórmula for meio, você pode ter duas semínimas. Peraí. A semínima tem essa fórmula aqui que é 1/4. Se você somar 1/4 mais 1/4, você vai ter 2/4, isso aqui vale meio. Então assim, se você tiver duas notas e você somar as duas notas, a fórmula vai ser meio, é a duração das duas notas. Professor, agora eu já quase entendi. Eu acho uma questão mais difícil, mas vamos lá. Daí ele diz assim, um outro jeito. Ou, para você chegar na mesma fórmula que dá meio, você precisa de uma mínima. Então assim, para você chegar nessa fórmula que dá meio, tá aqui, ó. Você precisa de uma mínima, verdade. Uma mínima já deu meio de cara, não precisa fazer nada. Ou, um outro exemplo. Então os exemplos são o que tem de melhor no exercício de matemática. Provavelmente sem exemplos você não conseguiria entender, ok? Ou 4 colcheias. Então vamos dar uma olhada lá. 4 colcheias, dá uma olhada lá. Cada colcheia vale 1/8. 4 colcheias vão ser 4/8, que vai ser meio. Então assim, todos esses três casos ali dão fórmula meio, beleza? Sendo possível uma combinação de figuras diferentes. Então, ó, ele não deu nenhum exemplo disso, que era mais fácil, mas explicou. Você pode misturar figuras diferentes, porque aqui ele só colocou duas semínimas, uma mínima, 4 colcheias, cada um deles ele colocou a mesma. E aqui ele está dizendo que você pode misturar figuras diferentes. Um trecho musical de 8 compassos. Então, olha lá, povo, cuidado com isso, vai anotando. Um trecho musical de 8 compassos. Então assim, o compasso pode ter um monte de notas. 8 compassos, na verdade, vão ser assim, digamos, aspas, 8 trechos. E a fórmula no final desses 8 tem que ser 3/4. Não, inteligência, professor, inteligência. Cuidado com a interpretação. Então assim, um trecho musical de 8 compassos cuja fórmula é 3/4. A fórmula de cada um é 3/4, povo, o que eu fiz aqui estava errado. A fórmula desse é 3/4, desse é 3/4. Cada um desses trechos cuja fórmula é 3/4. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com. Então vamos assim, povo. E cuidado com isso. Daí ele coloca 24 fusas semínimas, mínimas e aí vai. Então assim, primeira coisa, eu tenho que apagar primeiro, senão vai ficar difícil de fazer. Eu tenho 8 trechos e aqueles 8 trechos tem aquela fraçãozinha 3/4. Então, para você usar as respostas, eu tenho 8 vezes o 3/4, que na verdade é 24/4, que na verdade é 6. Então a soma daqueles 8 trechos lá vai dar 6. Legal. Povo, é assim, não é nenhum crime você usar as alternativas. Em exercícios desse tipo, você tem que usar a alternativa. Não vá tentar chegar direto na resposta. Use seu tempinho para isso. Então assim, difícil interpretação, vários cálculos, mas os cálculos são simples, beleza? Vamos lá. 24 fusas. Então assim, primeira coisa, 24 fusas, vamos dar uma olhada. Se você fizer 24 fusas, 24 vezes, cada fusa tem 1/32. Se você simplificar, nem número inteiro vai dar isso. Então a letra A está furada. Letra B, 3 semínimas. Vamos dar uma olhada lá. 3 semínimas. Uma semínima tem fração 1/4.
3 semínimas vai dar 3/4, também não é número inteiro, lembre-se que tem que dar 6. Esquece a tua letra B. 8 semínimas, vamos lá. Se você pegar 8 semínimas, 8 vezes 1/4 vai dar 2. 8/4 que vai dar 2. Dá inteiro, mas não deu 6. Vamos lá. 24 colcheias e 12 semínimas, olha que bonitinho. 24 colcheias, cadê as colcheias aqui? 24 colcheias é 24 vezes 1/8, que vai dar 24/8, que o pessoal lá perto de casa chama de 3. Então tá aqui. E daí, 24 colcheias, e o que Mazari falou, a memória não é um dos dons. E 12 semínimas. 12 vezes 1/4. 12 vezes 1/4 vai dar 12/4, que por enquanto vale 3. Ah, ó, que legal, ó. 3 uma duração, 3 a outra, a soma das duas, 6. Aparentemente é a minha resposta. Não é incomum de você estar resolvendo uma prova do Enem e não ter resposta correta ou ter mais do que um. Não é incomum. Então, assim, é sempre bom você dar uma olhadinha na próxima. Ah, professor, mas essa já deu. Mas dá uma olhadinha na outra. Não é o caso, não preparei nenhuma pegadinha para vocês, mas dá uma olhadinha na outra. Vamos ver lá? Então, assim, e a última? A última estava assim, 16 semínimas e 8 semicolcheias. Então, assim, 16 dessas, 16 vezes 1/4 vai dar 4. E 8 semicolcheias, 8 vezes 1, 16, vai dar meio, vai dar 4 meios. Então, esquece. Então, de verdade é isso aqui. Você precisa de 12 semínimas e precisa de 24, cadê? Colcheias. Olha aqui, amor. Pô, bom, exercício de multiplicação e soma. Poderia ser um exercício, sim, nas séries iniciais. Só que a interpretação de texto é muito confusa, né? Muito difícil, tem que trabalhar bastante com ela, tá? Dá uma olhada lá. Resposta correta, olha que bonitinho, ó, 24 colcheias e 12 semínimas. Eu tinha até colocado do lado aqui para fazer a conta, mas o meu cérebro não lembrou disso no momento, tá? O que mais? Vamos dar uma olhada mais um. Vocês que vivem nesse mundo aí da informática tem que se acostumar com esses nominhos. Então dá uma olhada lá. Enem de 2009. A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels. Ah, professor, eu gosto do mundo digital, mas não sei o que é isso. Então leia, não me pergunte, ó. Unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. 1 milhão de pontos significa 1 mega. E esse pixels aqui, pontos. Quando você vai brincar com alguma coisa de informática, você vai ver, antigamente os desenhos eram muito feios porque os pixels eram desse tamanho, eram os pontos tudo quadradão. Hoje tem cada vez mais aproximado da feição humana, né? Muito mais bonitinho, beleza? Daí, a informação sobre cada um desses pontos, ó, cuidado com a leitura, a matemática também existe. Cada um desses pontos é informado em 3 bits. Então imagine assim que você pegou e fez uma foto lá que tinha 156 pixels. Cada um dessas informações aqui precisa de 3 bytes, não é bits, professor. 3 bytes, então eu tenho que multiplicar esse total por 3. De verdade, esse 1 milhão aqui, se você pegar esse 1 milhão de pixels, na verdade você vai converter isso aqui em 3 milhões de bytes, para você salvar essas informações. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-las. Só um momentinho de pesquisa, daí eu vou vender o meu peixe também. A geometria analítica, que é a matéria do 3º ano, rotação e translação de vetores e tal, é exatamente o que transforma essas curvas depois, que faz a compressão disso. Então, assim, a matemática consegue fazer aquilo ali ter uma compreensão de 95%. Transforma todos os teus pontinhos lá em fórmulas matemáticas e consegue fazer com que um cartãozinho pequenininho tenha muitas fotos depois. Beleza? Vamos lá. Daí, considere que um KB, um kbyte, ele colocou lá, é igual a 1000 bytes. Ah, professor, mas eu já sei. E o Elton vai falar bastante com vocês sobre isso. O que é um K? 1000 vezes. Considere que 1 megabyte é igual a 1000 kbytes. É mega. Mega é 1 milhão de bytes. 1 milhão de bytes é 1000 vezes 1000. Então é 1000 kbytes. 1 gigabyte, 1 GB, é 1 milhão de megas. Então assim, para cada um você está multiplicando por 1000. Esses nomes vocês até conhecem mais do que eu até. Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels,
Ou seja, uma câmera que usa suas fotos em 2 milhões de pixels, é isso que está escrito aí, cujo algoritmo de compressão é de 95%. Ou seja, ele comprime 95% dessa coisa. Fotografou 150 imagens. 150 imagens. Essas 150 imagens tem este formato, imagens é com M, não, né, professor? Com N, mas com a perninha feia aí, vai parecer que eu não sei escrever depois. Daí, 150 imagens com 2 milhões de pixels. O que mais? Se ele deseja armazená-los do modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar apenas... Então assim, quer saber qual é o recipiente que vai receber essas imagens fofas aqui, que vai ser um CD, pendrive, HD, memória stick, um cartão de memória. Então assim, qual deles eu posso colocar essas imagens? Bom, dá-lhe cálculo. Vamos ver se eu escrevi cálculo aqui. Não, então eu vou fazer cálculos. Então, povo, vamos ver o que a gente escreveu antes. Assim, o que é mais difícil dessa coisa? Eu sei que cada foto numa câmera de 2 megapixels tem 2 milhões de pixels. Perdão, isso já estava dito no começo do texto. Daí ele diz que para você guardar cada um desses caras, você precisa de 3 bytes. Está lá no texto. Então, de verdade, para cada uma dessas fotinhos lá, eu preciso de 6 milhões de bytes. Mas ele disse também que são 150 fotos. Se cada uma delas precisa de 6 milhões de bytes, eu preciso de 150 fotos. Ah, professor, não gosta de multiplicar número grande, mas é fácil. Quer ver? Ó? Basta que você multiplique o 15 vezes o 6. O 6 vezes o 15. 6 vezes 15 dá 90. 90. E daí? Eu tenho um zero aqui e mais 6 aqui. Então, olha que amor. Na verdade, eu tenho o quê? 900 milhões de bytes. Que coisa fofa. Então, 900 bilhões de bytes. Vamos para a parte linda, assim. Esses 900 bilhões de bytes, eu só vou fazer maldade com vocês. Caso eu fosse transformar em alguma coisa, viraria kbyte, megabyte e quase giga já, né? Porque assim, ó, uns 900 milhões está quase virando o gigabyte aqui. Só que tem uma parte mais importante ainda, que ele diz o seguinte, ó, graças aos matemáticos, existe uma compressão muito grande ali, ele consegue comprimir 95% dos arquivos. Lá vai a interpretação de novo. Se eu consigo compactar 95% dos arquivos, a parte que eu não consigo comprimir, a parte que vai sobrar daquilo ali, o resultado depois da compressão, é o que pro total, perdão. É o que falta para o total, ou seja, apenas 5%. Então, cuidado com aqueles cálculos que a gente fazia muito em regrinha de 3, 100% é tal, 95%, não precisa. De novo, a parte que vai restar dali, sabendo que 95% é comprimido, é apenas 5%. Então, dá uma olhada lá, povo, ó. O algoritmo de compressão é 95%. O que significa isso? Que 95% vai ser compactado. O que vai sobrar vai ser igual a 5%. Ah, que legal. Então, assim, o que vai sobrar disso daqui, desses 900 milhões de kbyte, então 900 milhões de kbyte, vai sobrar apenas 5%. Na aula anterior eu falei que para você calcular deste, daquele, quando você calcula uma porcentagem assim, é só multiplicação. Então, assim, quando você fizer o 5 vezes o 9, vai dar 45. Esses dois zeros com esses dois zeros cortam, eu vou ter, olha que bonitinho, 45 milhões de bytes. Depois da compressão vão sobrar 45 milhões de bytes. Lembre que 1000 bytes viram kbyte, então eu vou ter 45 mil kbytes. Lembra que mais 1000 bytes viram megabyte, então eu vou ter 45 megabytes. Ah, que bonitinho, então assim, ó. 45 megabytes, olha onde que eles cabem. Eles cabem num de 700 mega, com certeza que eles cabem, mas olha lá, olha o que está pedindo. O espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, não pode sobrar muito. Então assim, se você colocar uma coisa de 45 bytes numa de 750, não legal. 45 num de 1 giga, 1 giga vai ser o quê? 1 milhão de bytes, pior ainda, né? Beleza? Aquele ali vai ser 45 o quê? 45 mega, desculpa. Daí,
que mais? Isso aqui vai virar 1 bilhão, né? 16 GB. 16 GB não cabe. É 45? Não. 16 GB cabe. Vai ser os 16 milhões ali, ó, professor. Aprenda a ler. Dá hora de fazer conversão. Vamos lá. Então, assim, também sobra muito. Então, assim, 700 megabytes é um CD. Isso aqui é maior do que o CD, já podia ser... Cabe um CD e meio nessa coisa. Sobrou muito. Isso aqui cabe em 20 CDs mais. 16 mega não cabe, porque deu 45 megabytes. 64 megas cabem e ainda sobram uns 19 megabytes, mas é que menos sobra. Ah, legal. Então, um cartão de memória serve para colocar todas as fotos. Queridas criaturas que estão aí do outro lado, se fosse para você chutar, qual é o dispositivo que você normalmente usa para colocar as suas fotinhos? Qual é o dispositivo que vem normalmente dentro de uma máquina fotográfica? Veja isso também. A matemática usada no Enem é uma matemática muito aplicada. O Ministério da Educação está tentando dividir no Brasil inteiro as disciplinas dentro do ensino médio da mesma maneira que o Enem é dividido. Ciências da natureza, ciências humanas, ciências sociais e matemática. Então, assim, quanto mais aplicação tiver, melhor. E ali é óbvio, se você fosse chutar o que você usa na tua máquina fotográfica, um cartão de memória. Belezinha? Dá uma olhada aqui mais temas para cá. Mararam. E um exemplo bonitinho aqui, só para vocês pensarem. Um exemplo assim de como começar mal um exercício e sofrer durante toda a prova. Olha que amor, vamos ver se não está meio... Se a imagem não está meio distorcida para vocês, eu leio. Uma pessoa decidiu depositar moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos em um cofre durante certo tempo. Todo dia da semana ela depositava uma única moeda sempre nessa mesma ordem. 1, 5, 10, 25 e 50. Depois 1, 5, 10, 25 e 50 sucessivamente. Se a primeira moeda depositada foi numa segunda-feira, então essa pessoa conseguiu depositar a exata quantia. Cuidado com isso, povo, não é aproximado, não é nada assim. A quantia exata. Ela conseguiu depositar exatamente R$ 95,05 após depositar a moeda D. Ou seja, juntando aquelas moedinhas, 1, 5, 10, 25, 50, 1, 5, 10, 25, 50, 1, 5, 10, 25, 50, chegou uma hora que ela colocou a última moeda e deu exatamente R$ 95,05. O que ele quer saber? Volta lá. Qual era essa moeda? Dá uma olhada, a moeda era de 1 centavo, esse era o dia, o número de dias que ele levou para chegar naquela quantia, e esse era o dia da semana. Nossa, professor, mas quanto cálculo? Perdão, não se aflija pelo cálculo. 5 centavos, dia 186, 10 centavos, 188, 25, 5... Assim, dá uma olhada quinta, sábado, quinta. A parte mais difícil é o dia da semana, ó. Pessoal, se vocês perceberam, cada resposta tem uma alternativa diferente para a moeda. Então, assim, o teu problema é saber quantas vezes você gastou aquilo ali até chegar em R$ 95,05, ok? Então, assim, para ficar mais facinho para todos nós, vamos dar uma olhada lá. As repetições que eu tenho as repetições assim, 1, 5, 10, 25 e 50. Depois, 1, 5, 10, 25 e 50. Depois, 1. Isso é o que se repete. Se você somar isso, 75, 85, 90, 91. Eu sempre vou ter grupos de 91, beleza? Então assim, ó, só para tentar chegar naquilo lá sem cálculo, se você dividir 95,05 por 0,91 centavos, você vai descobrir quantas vezes 91 centavos cabem ali dentro. E vai ter um resto. Esse resto vai ser exatamente somado pelas moedas que não vão conseguir chegar no próximo 91. É só descobrir qual é a última. Dá para melhorar isso, professor? Dá. Dá para fazer uma coisa que vocês adoram, quer ver? Ó? Se você pegar assim, ó, 91 centavos 100 vezes, dá 91 reais. Daí depois disso eu volto a somar 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos, até você chegar em 95,05. Mas se você já está em 91, com mais 91 centavos, o próximo soma vai ser 91,91. A próxima, 92,82. Acho que você percebeu que fazendo assim,
você vai somando 91 e 91 até chegar próximo. Quando você chegar próximo, você soma as moedas que faltaram. Então assim, pô, esse fica um exercício para você trabalhar. Muito simples, deixa eu colocar a resposta para vocês brincarem. Moeda de 25 centavos, a soma é exata. Se não fosse exata, eu não conseguiria, mas eu não preciso saber nem o dia da semana, nem muito menos a posição do dia. Foi o dia de número 600, foi o dia de número 100. Nada. Verifique que as moedas são diferentes. Não precisa fazer muito cálculo. Beleza? Espero que essas primeiras aulas tenham ajudado bastante. Nas próximas a gente vai ver o que falta. Geometria, trigonometria. Vamos aprofundando cada vez mais. Beleza? Um abração, até a próxima aula. Ok? Até mais.